Jesus nos deu desafio muito grande. The Lord Jesus has given us a very big challenge, Alcançar o mundo which com o is Evangelho de Cristo Jesus. to reach the world through the gospel of Jesus Christ. O imperativo do Senhor implica na necessidade de que a gente se multiplique. This command from Jesus demands from us that we multiply. E quando eu olho o Novo Testamento, é isso que eu vejo ali. And when I look at examine the New Testament, this is what I do being done there. No início era apenas 120. In the beginning, there was only 120 people, Depois 3.000. and then 3,000 people, Depois 5.000. and then 5,000 people. Depois a palavra vai dizer que igrejas se multiplicavam em igrejas. And then the word is going to tell us that the churches became other churches, they multiply as churches. O pastor William Moody diz que ganhar a alma e edificá-las, acompanhando o seu crescimento, até que ganhe outras, é o que nós chamamos de multiplicação. What we call multiplication is winning souls and then teaching them how to win more souls. Se você apenas ganha uma pessoa, você não multiplicou. If you win someone, but you don't teach this person to win another one, you have not multiplied. A multiplicação acontece quando você pode ganhar alguém e preparar essa pessoa para ganhar outro. The multiplication happens when you win someone and you teach this person to win somebody else. Quando Deus criou o homem, a palavra dele foi: crescei e multiplicai-vos. When God created man, his word to man was grow and multiply yourself. Este mesmo princípio vale na vida espiritual. This same principle is worth for the spiritual life. O que acontece é que a maioria dos crentes deixaram de multiplicar-se espiritualmente. What happened is most Christians have quit multiplying spiritually. E as igrejas da mesma forma. And so do the churches. Muitas igrejas só crescem porque os filhos dos crentes são batizados. Many churches grow only when the children of the Christians are baptized. E quando nós fazemos isso, significa dizer que perdemos a multiplicação. And when we do that, it means we lose the multiplication. Se você tem Cristo como Salvador e não experimentou ganhar alguém para Cristo, você precisa ir para a oração. If you are a Christian already, but you have never won anybody for Christ, you need to go back to prayer. Isso significa que você é uma árvore sem frutos. Which means you are a tree without fruits. Pode ter muitas folhas, mas não tem fruto. You may have a lot of leaves, but you don't have any fruits. E na plantação do Senhor, Ele não quer folhas e sombra, Ele quer frutos. And in the crops of the Lord, He doesn't want shades and leaves, He wants fruits. Essa manhã nós denominamos amanhã Eu Mais Um. Essa manhã nós denominamos amanhã Eu Mais Um. This morning, we are calling it the morning of 1+1. Me and one more. Mas quando eu olho o que Paulo ensinou, não é apenas Eu Mais Um, é Eu Mais Um Mais Um. But when we look at what Paul has taught us, we learn that this is not right, completely right. It's going to be like me, one more and one more. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo para a gente encontrar alguns princípios deste compartilhar e multiplicar discípulos na palavra de Deus. Let's open our Bibles and examine the principles that God teaches us about this in His Word. Você vai lembrar que eu já preguei isso aqui nesse púlpito. Então eu quero que você leia João 1, de 35 a 51. Let's open our Bibles in the book of John, chapter 1, verses 35 through 51. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. E olhando para Jesus, que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde pousas? Respondeu-lhes: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro,
era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando o olhar nele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era da cidade de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja bem o texto que lemos. Ele mostra dois homens ganhando outros homens. In this text, we can see that there are two men and they are winning two other men. Mas olhe, 2 Timóteo 2:2, já lemos esse texto agora há pouco no culto. We read the text in 2 Timothy 2:2 already this morning. E o que o apóstolo Paulo diz é: o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir a outros. And what it says is, what you heard from me among many witnesses, you transmit it to other persons, to other men, so that they can transmit it to other faithful men. Perceba que o princípio de Paulo é eu mais um. Notice that the principle Paul is stating here is me, one more, and one more. Talvez a questão toda comece com a pergunta que Jesus fez aos dois discípulos que o seguiam. Veja o verso 38 do texto que lemos. Maybe this whole thing is going to begin with a question that Jesus asked the two disciples, which we are going to see in verse 38. A pergunta de Jesus foi: que buscais? Jesus turned around and said, and saw them following them and said to them, what do you want? Então preste bem atenção no que acontece. João apresenta aos seus discípulos Jesus como o Messias, ou como o Cordeiro de Deus. See, what's going on here is John is presenting Jesus to his disciples as the Lamb of God. Dois daqueles discípulos de João decidem seguir a Jesus. And two of those disciples of John, they decide to follow Jesus. E quando Jesus percebe que eles estão seguindo, Jesus se volta para eles e faz essa pergunta: o que vocês buscam? Then Jesus turns around and he sees two men following him, and then he asks them, what do you want? Então pense em você, pense em mim, pense na igreja de Cristo hoje. So let's think about ourselves, think about yourselves, and think about the church of God nowadays. Quando você decidiu a seguir a Cristo, When did you decide to follow Jesus? o que você estava buscando? What were you wanting? Eu não sei quantos anos de crente você tem, mas você diz que segue a Cristo hoje, há 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo, mas o que você está buscando? I don't know for how long you've been following Jesus. Maybe 10, 15, 20 years. I don't know. But what are you wanting? What do you want? Qual é o seu objetivo com a sua vida em Cristo? What is your goal with your life in Christ? Há muita gente que está buscando Jesus porque quer ter sucesso na vida. Many people follow Jesus because they want to have success in life. Há muita gente que busca Jesus porque quer realização financeira. Many people follow Jesus to find finances excellence. Há muita gente que busca Jesus porque quer felicidade, quer ser feliz. Many people follow Jesus because they want to find happiness. Então, você busca Jesus para quê? What about you? Why do you follow Jesus? What do you want? A resposta dos dois discípulos a Jesus revela que
no início, eles seguiram a Jesus simplesmente por curiosidade. The answer the two disciples gave to Jesus reveals that at the beginning they followed Jesus just out of curiosity. Se João estava dizendo a eles que ali estava o Cordeiro de Deus, eles queriam saber onde é que ele mora. If John told them this is the Lamb of God, they wanted to know where he lived. Então, quando Jesus pergunta o que eles queriam, a resposta foi uma outra pergunta: onde é que o Senhor mora? So when Jesus asked them, "What do you want?" their answer was another question: "Where do you live?" Eles queriam saber. They wanted to know. Há muita gente que segue a Jesus só simplesmente querendo saber coisas sobre Jesus. A lot of people follow Jesus because they just want to know things. Muitos cristãos ficam satisfeitos em citar textos bíblicos, em falar fatos sobre Jesus. Eles querem saber a verdadeiros teólogos dentro do cristianismo. Many Christians follow Jesus because they want to get to know many verses so that they can say them by heart, or they want to know many facts about Jesus' life. We have a lot of real theologians in the midst of the church. E muitas igrejas são muito mais seminários de conhecimento do que local de vida com Cristo Jesus. And many churches are much more like seminaries than theologian seminaries, than places where people can really live the gospel of God. Gente que sabe muita coisa sobre Jesus, mas não crê que ele pode fazer milagres, que ele pode agir e fazer coisas diferentes na vida da gente hoje. People who believe in Jesus, but they don't believe he can do miracles and work in the lives of people today. Podem recitar até o Salmo 119 de cor, mas isso não faz muita diferença na sua vida. Those people may know the Psalm 119 by heart, but that doesn't make a difference in their lives. Então, quando Jesus olhou aqueles dois, ele começou a corrigir na vida deles o rumo de que ele estava seguindo. O que vocês querem? So Jesus then began to correct the path those disciples were taking when he asked the question, "What do you want?" Jesus queria que eles soubessem que vida cristã, vida com Cristo é mais do que conhecimento. Jesus wanted them to know that the Christian life, living a life with Jesus, is more than just knowledge. Vida cristã é relacionamento. The Christian life is relationships. Então perceba que Jesus faz exatamente isso. Verso 39. Jesus os convida para ir à sua casa e diz o verso 39, e passaram o dia com ele. Then Jesus does exactly that. He invites them to go to his place. And the verse 39 says, they spent the day with Jesus. Eu fico me perguntando quanto tempo a gente tem com Jesus durante o dia. And I keep asking myself, how much of the day do you spend with Jesus? Que não seja tempo de conhecimento, de saber, mas seja tempo de viver, de relacionar-se com Jesus. Quanto tempo? Out of this time you spend with Jesus, may it not be spent with knowledge about Jesus, but with a relationship with him. A gente não pode compartilhar Jesus se não o conhece. We cannot share Jesus if we don't know Jesus. E ninguém conhece ninguém sem conviver. But you don't know anybody without living with this person. Lá em João 6 tem um fato interessante, porque quando Jesus se apresenta em João 6 como o pão que desceu do céu, o texto bíblico vai dizer que muitos dos que o seguiam, o deixaram. In John chapter 6, the word says Jesus was the bread that came down from heaven, but it also says that many people, when they heard that, they left him. E Jesus vai virar para os 12 e vai perguntar: vocês também não querem sair? Then Jesus turns to the 12 and he Vocês asks não them, querem me deixar? don't you want to leave also? Don't you want to quit me? E Pedro vai tomar a palavra e vai dizer assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. But then Peter is going to take the word and say, Lord, where shall we go then, if not to stay with you? You are the only one who had the words of eternal life. A resposta de Pedro não foi só que tinha conhecido ou tinha crido em Jesus, mas crido e conhecido. Não só sabiam de fatos dele, mas o conheciam.
The word from Peter says that he not only knew Jesus, but he knew about him, but he knew he had to live with him. Você não pode falar de Jesus para outra pessoa se você não o conhece. You cannot talk about Jesus to anybody else if you don't know him. Você não pode falar de Jesus para outra pessoa se ele não fez algo na sua vida pessoal. You cannot talk about Jesus to anybody else if it's not a real thing in your life. O mundo não vai ser mudado, transformado por a gente falar de Jesus. The world is not going to be changed, transformed just by us talking about Jesus. Os seus vizinhos não serão salvos só porque você vai falar coisas para ele do evangelho. Your neighbors are not going to be saved only by you telling them things about the gospel. Mas eles serão transformados quando eles olharem para a sua vida e descobrirem que Jesus realmente está habitando em você. They will be changed when they look at your life and see that Jesus is in there. Há um registro de Marcos que eu considero assim uma pérola dentro do Novo Testamento. There's this text in Mark, which I believe it's a pearl in the New Testament. Marcos 3,14, ele registra assim: então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Mark 3:14, he says that Jesus chose the 12 so that they would be with him and then they would be sent to preaching. Veja que enviar a pregar está depois de estar com ele. Notice that be sent to preaching is after being with Jesus. A gente é muito apressado para pregar, a gente é muito apressado para falar e a gente é tardio demais para ficar com Jesus. We are in such a rush to preach, to talk about Jesus, but we are very slow to be with Jesus. É por isso que muito da nossa pregação não resulta em fruto nenhum, porque são simplesmente palavras que a gente passa para frente, mas não são palavras recheadas de quem esteve com Jesus. This is why much of our preaching is fruitless, because we are telling people about things about Jesus, but we are not telling them about his life in us. Veja que quando Jesus corrige isso na vida daqueles dois que o seguiram, olha o que acontece. Let's examine the text and see what happened after Jesus corrects that for the two disciples. Verso 41 e 42. Verses 41 and 42. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, e o levou a Jesus. Agora veja verso 45 e 46. In verse 41 he says, he first found his own brother Simon and told him, we have found the Messiah. Let's examine 45 and 46 also. A mesma atitude de Filipe. We see the same thing in Philip here. Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver boa coisa vindo de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Philip found Nathanael and told him, we have found the one Moses wrote about in the law and the prophets. They also wrote about Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nathanael replied, can anything good come out of Nazareth? Philip replied, come and see. Veja que André e Filipe começam falando, dizendo que tinham encontrado o Messias. Notes that both Andrew and Philip, they start by telling other people, talking to people about who they have found. Mas eles terminam compartilhando vida. Um diz, levou a Jesus, e o outro disse, vem e vê. But then notice that what they do next is they share their lives. One says, let's go to Jesus, and the other one says, come and see. Se os argumentos não resolvem, diga, vem e vê. If arguments are not good enough, just tell them, come and see. Lembra que compartilhar o evangelho é vida na vida. Remember that sharing the gospel is living your life in life with the other people. Então, ponha a sua vida na vida do outro. Put your life in the lives of other people. Um procurou o irmão e o outro procurou o melhor amigo.
One looked for his brother, and the other one looked for his best friend. André, mais um. Andrew. Felipe, mais um. Andrew plus one. Philip plus one. Mas o texto de 2 Timóteo 2:2 nos bota um pouquinho além. But the text in 2 Timothy 2:2, Vem cá, it Kátia. goes a little further. Vem cá, Kátia. Vem cá, Débora. Vem cá, Jessé. É simples o que Paulo diz. It's very simple what Paul is telling us. O que você ouviu de mim, What you heard from me, transmite a homens fiéis e idôneos, transmit it to another que man possa transmitir a outro. who can transmit it to another man. O que você ouviu de mim, What you heard from me, transmite para outro, share it with que another, transmite para outro. that will share with another. Eu, Me, mais um, one more, mais um. one more. Ela, mais um, Her, mais um. one more, and one more. Simples assim. That's simple. Você pode ganhar qualquer pessoa para Cristo Jesus. You can win anybody to Christ. Nenhum de vocês tem falta de capacidade para fazer isso. None of you has a lack of capacity of doing so. A multiplicação só vai acontecer quando você for eu, mais um, mais um. The multiplication is going to happen only when it is me plus one plus one. Isso é discipulado. This is discipleship. Discipulado não é cobertura espiritual. Discipleship is not a spiritual covering. Você não precisa da cobertura espiritual de ninguém. You don't need anybody else's cover, spiritually speaking. A cobertura espiritual que você tem é de Cristo Jesus. The spiritual cover you need is from Jesus himself. E aquele que lhe dá o poder para salvar vidas é o Espírito Santo que mora em você. And the one who gives you the power to save lives is the Spirit who lives in you. Discipulado não é criar ninguém para depender de si mesmo. Discipling is not to create anybody to depend upon themselves. Quando você tem uma pessoa que precisa ligar para você toda hora para saber se ele deve vestir uma camisa de uma cor ou de outra, ou se ele deve casar ou não, ou se ele deve escolher um marido ou não, se você tem alguém que você se relaciona que depende de você, ele está dependendo da pessoa errada. If you have somebody who depends on you to choose to pick the color of their shirts, or to choose the person they are going to get married with, or whatever other question, they are depending on the wrong person. Se você está discipulando alguém que ele depende da sua oração para tomar uma decisão, ele depende da sua oração para fazer algo no dia, você está discipulando erradamente. If you are discipling someone who needs your prayer for every single decision they are going to make, you are discipling this person wrong. Efésios 4 diz que a gente discipula para que não seja mais menino, para que cresça à medida da estatura de Cristo Jesus e possa então fazer o mesmo com outro. Ephesians 4, it says we are discipling people so that they can grow and not be boys anymore, so that they can learn how to live and know how to transmit that to others. Se você segue a Cristo, mas você depende da pessoa que está lhe discipulando, e se ela cair, você vai se escandalizar e sair da igreja, você está sendo discipulado erradamente. If you are being discipled by someone, if this person falls and you quit the church because you are scandalized, you are being discipled wrong. Só tem um que pode ser a base da nossa casa, da nossa vida. Só tem um que pode ser o alicerce da nossa vida, e esse é Cristo Jesus. There is only one who can be the base for our house, can be the base for our life, which is Jesus Christ. Eu recebi aqui 3 figuras. I've got here 3 frutos. drawings, Recebi 3 esse fruits. verde. E aqui está escrito assim, meu alvo. Here it says, my goal. E eu quero só desafiar você I want to challenge you. a pensar numa pessoa, um Think amigo, of one person, um irmão, um parente, one alguém que não brother, tem a Cristo friend, Jesus. a relative, someone who doesn't know Jesus. Eu não quero que você pense em 10, eu quero que você pense em 1. I don't want you to think about 10. I want you to think about just one person. E se você quiser aceitar o desafio de dizer eu mais um,
And if you want to Eu queria que você accept, levantasse a mão e a gente vai entregar para você essa fruta aqui, para você escrever o nome da pessoa aqui atrás. if you want to accept the challenge, me plus one, you are going to get this fruit, so that you're going to think of someone and then you're going to Tem put alguém it in que the aceita tree esse over there. desafio? Levanta a mão aí. Would anybody accept Ok? this challenge here? Raise your hand. Todos vocês já receberam essa fruta verde. All of you have received this Então, green escreva fruit o nome already? dessa pessoa aí atrás. Wrote the name of this person there, please. Write the name of it. E quando você escrever, antes de sair do templo, aqui à minha direita tem uma árvore bem ali. E de fazer discípulo, lá na parede. There's a tree over there at in the wall. So before you leave this place, you put your fruit there. E eu queria então que você, antes de sair, você colocasse a sua. Lá tem fita, eu queria que você botasse lá, colasse naquela árvore esse fruto verde que você tem com o nome da pessoa que você botou. Before you leave, put your green fruit there, and with the name of the person you chose. E você vai orar por essa pessoa. And you are going to be praying for this person. E você vai fazer como André e Felipe. And you are going to be doing just like Andrew and Philip. Quando você encontrar essa pessoa, você vai compartilhar o que você sabe. When you meet this person, you are going to share with her what you already know. Mas quando aquilo que você sabe não for suficiente, você vai dizer para a pessoa: vem comigo e vê. But whenever this, everything you know is not enough, you are going to tell this person, come and see. Então você vai carregar essa pessoa consigo um dia, talvez para ir na sua casa tomar o café, talvez para ir no supermercado com você, talvez para jogar bola com você, talvez para ir ao cinema com você. Você vai conviver com essa pessoa para ela ir e ver. Next thing, you are going to invite this person to do things with you, like going to the grocery stores, going to wherever you go, like play soccer with you, do whatever activities you do. This way, you are going to tell her that come and see. E no dia que essa pessoa disser sim para Jesus, eu vou pedir que você solicite de um de nós aqui, essa outra fruta aqui diz assim: meu alvo foi alcançado. A pessoa disse sim para Jesus. Ela não precisa dizer sim aqui no templo, ela pode dizer sim com você, lá onde você está. Ontem eu ouvia de um jovem aqui na igreja que passava na rua e viu lá um moço lá, um usuário de crack na rua, e Deus incomodou, ele voltou, falou de Jesus e aquele moço disse sim. E a primeira atitude dele foi jogar o cachimbo fora. Okay. Okay. You don't have to, this person, whenever they make a decision, you have a different fruit that you can put in the tree. But the person who accepts Jesus doesn't have to come forward here. And, we have an example of a young man who was walking on the street here, and he found a person who's addicted in crack, and he came back and he talked about Jesus to this person, and this man became a Christian. So you can do the same. Então você não vai desistir até esse dia que você vai dizer: ele disse sim para Jesus. But please don't give up until the day this person you are praying for E aí to você say vai, yes to Jesus. você vai colar lá na árvore esse fruto aqui dizendo: eu alcancei o alvo. And then you are going to change the fruit, put another fruit there, saying, I have reached my goal. Mas não vai terminar aí não, porque é eu mais um mais um. Then remember the goal is me plus one plus Então one. você vai buscar o dia que essa pessoa vai ser batizada, e eu vou convidar você a entrar comigo no batistério junto com ela na hora que ela for batizada. Whenever this person is going to be baptized, I'm going to invite you to go up there and you help me baptize this person. Aí naquele dia do batismo você vai dizer: eu quero o fruto vermelho, amadureceu, aqui amadureceu, vou botar lá colado, batizado. On this day, you are going to add the red fruit there, saying, the person I was praying for was baptized. The fruit is ripe. Eu quero simplesmente que você entenda que todos nós podemos ganhar alguém para Cristo Jesus. What I want you to understand is that all of us can win somebody to Jesus. Não há ninguém que não possa ganhar uma vida para Cristo Jesus. There's nobody in the world who cannot win somebody to Jesus. Eu convivi com um homem que não sabia ler, I lived for a while with this man who could not read, mas ele queria ganhar pessoas para Cristo Jesus. but he wanted to win people for Jesus. Então ele carregava a Bíblia embaixo do braço. So he carried the Bible under his arm all over.
E quando ele encontrava alguém, ele parava e dizia: por favor, leia aqui para mim. And when he found someone he wanted to evangelize, Eu não sei ler. he would ask the person, please read this for me because I can't read. Mas ele sabia os textos de cabeça. But he knew that all of the verses by heart. E ele dizia: ache aí João 3,16. And he would say to the person, find John 3:16. E ele fazia a pessoa ler para ele. And if he would make the person read it for him. E ele compartilhava o amor de Deus. And then he would share the love of God with this person. E ele salvava as vidas, fazendo elas ler a palavra que ele não sabia ler. And he would save the word, save the people, making people read the word of God with him. Você pode ganhar alguém para Cristo Jesus. You can win people for Jesus. Jesus disse que nos botou nesse mundo para dar frutos em abundância e permanentes. Jesus has put us in this world so that we give fruit and give it abundantly. Jesus quer mais do que sombra na árvore que é você. Jesus wants to sit by the shade of the tree you are. Ele quer fruto. But he wants fruits also. E o melhor fruto que você pode dar para o reino dos céus é uma vida salva. And the best fruit you can give to the kingdom of God is a life saved. A vida que conhece o Evangelho será transformada nesse mundo e alcançará o mundo vindouro em Cristo Jesus. This life who was changed by God is going to be reaching the eternal life in the coming kingdom. Eu só quero que você não deixe de ter alguém por quem você ora para ser salvo. I just want you to not quit praying for the people you want to be saved. Se você orar, o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Because if you pray, the Spirit is going to work in the lives in the hearts of the people who you are praying for, because the Spirit is the one who convinces you of the life, of the justice and the judgment. A conversão não vem pela minha palavra nem pela sua palavra. The conversion doesn't come by my word or your word. A conversão vem pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. It comes through the convincement of the Holy Spirit. Deus abençoe você. God bless you all. Obrigado, Pai, por esta manhã. Thank you, Lord, for this morning. Que tua graça nos acompanhe. May your grace be with us. Que o Senhor nos faça arder por vidas. May we burn for lives. Que o Senhor acrescente porção dobrada de compaixão nos nossos corações. May you add compassion to our hearts. Que não nos conformemos em ver pessoas perdidas. May we not be conformed to see people lost. Que o nosso amor por salvação de vida seja tão grande quanto o do Senhor. May our goal to win lives for you be as big as yours. O Senhor deixou toda a glória no céu e veio à terra por amor e por salvação de vidas. You, Lord, left all the glory you have had in heaven and you came down here for saving us. Que esta mesma intenção de amor alcance os nossos corações. Put the same intention of love in our hearts. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Hoje à noite teremos nosso culto de comissionamento. Quando você orar por alguém que deseja alcançar, inclua ele num pequeno grupo. Lá ele é muito mais fácil de ser aceito do que chegando num grupo grande que é a igreja. Que Deus abençoe sua vida. Até a noite às 18h30. E o que o apóstolo Paulo diz é: o que de mim ouviste entre muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir a outros.